Bom, nós voltamos com a reportagem que você escolheu, com 68% dos votos. Pode ser difícil de acreditar, mas o DNA de uma espécie de aranha ajudou a entender as mudanças sofridas na floresta amazônica e na Mata Atlântica nos últimos 5 milhões de anos. Impressionante. Essa pesquisa foi publicada numa das principais revistas científicas do setor e foi feita aqui no Brasil. Agora ela deve ajudar na preservação de várias espécies. Elas parecem pequenas para carregar tanta história, o equivalente a 5 milhões de anos. Os cientistas sequenciaram os genes que sofreram modificações e que pertenciam a mais de 300 aranhas. Comparando os resultados, chegaram a indícios das mudanças climáticas de cada época, por exemplo. Primeiro, o DNA, ele sempre consegue se duplicar, né? Então, a partir de uma molécula de DNA, ele consegue fazer várias. Mas, no meio desse processo, acontecem alguns errinhos, que a gente chama de mutação. O que a gente consegue, a partir dessa sequência de DNA que a gente analisou, são as flutuações demográficas, né? As variações no número de indivíduos que existiam em cada lugar. Pesquisas deste porte ajudam a conhecer a origem e a trajetória da diversidade brasileira por meio da genética. Este setor da ciência é chamado de biogeografia, uma área recente que está em crescimento. Conhecer como essas espécies, como essas populações responderam às mudanças climáticas do passado pode nos dar pistas sobre como elas vão se comportar frente a essas mudanças climáticas mais drásticas que estão sendo previstas num futuro recente. O trabalho ganhou destaque mundial. Foi publicado em uma das principais revistas científicas internacionais do setor. É muito importante, principalmente nós sabemos que as pesquisas sobre a nossa biodiversidade estão sendo feitas aqui e estão ganhando um reconhecimento cada vez maior fora daqui. A aranha da teia dourada, escolhida para o estudo, é muito comum em regiões quentes e úmidas das Américas. Ela não é perigosa. Para fazer o estudo, foi preciso viajar por 20 estados brasileiros e 5 cidades da Colômbia. Tudo para coletar aranhas desta mesma espécie. Elas são especiais porque se dispersam facilmente. Os biólogos dizem que quando são filhotes, costumam lançar fios de teia pelo ar e podem percorrer quilômetros carregadas pelo vento. Ao comparar a semelhança e a quantidade de mutações entre as aranhas de todos esses lugares, os estudiosos chegaram a várias conclusões. Uma delas é que há 21 mil anos, quando o clima era mais seco e frio, existiam faixas de vegetação que ligavam a floresta amazônica à Mata Atlântica. Eles também descobriram informações sobre a formação da Cordilheira dos Andes. E a gente conseguiu aranhas de dois lados, né? Do lado leste e do lado oeste da Cordilheira Central, que é uma das cordilheiras lá da Colômbia. E a gente conseguiu datar quando que foi interrompido o contato entre as aranhas dos dois lados. Então isso mostra que chegou um momento em que a cordilheira ela se ergueu até o final e a partir daquele momento as aranhas não conseguiram mais trocar, né? Os indivíduos de um lado não conseguiram mais ir para o outro. Durante a época reprodutiva... Foram 8 anos debruçados sobre as aranhas. Luiz explica que conhecer o passado é o primeiro passo para preservar esses animais no futuro. E para a ciência é um avanço confirmar que os métodos usados nessa análise podem ser aplicados a outras espécies. Se a gente entende como as populações elas se comportaram com as mudanças climáticas no passado, né, que foi o caso que a gente estudou, a gente também pode entender melhor como elas vão se comportar nas mudanças climáticas. Interessante, hein? O que você achou? Dê sua opinião aqui no jornal com a hashtag Fala Brasil no Twitter e também em outras redes sociais.